Olá, eu sou Letícia, responsável pela empresa Apex Consultoria e Treinamento Saúde e Segurança do Trabalho, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o concurso dos Correios 2017, um concurso focado na área de saúde e segurança do trabalho e tem como banca a IADES. Bom, neste vídeo nós vamos fazer umas questões dessa banca do assunto Medicina do Trabalho, beleza? Vamos lá. A primeira é uma prova de 2013. O cargo de técnico de enfermagem. Diz o seguinte: a doença ocupacional mais comum entre os trabalhadores das indústrias automobilísticas é a AOO. Ou seja, quando nós pensamos em indústria automobilística, nós temos alguns riscos mais comuns de acordo com o Ministério da Saúde. Nós temos os riscos de espaço confinado, de tinta, solventes, de ateamento, correto? E temos também aquele que é responsável pela maior parte das CATs emitidas na indústria automobilística, que é o ruído. Ou seja, se olharmos aqui as nossas alternativas, temos a letra A, que é diminuição da acuidade visual. Não está relacionada. Porque a maior o risco com o maior número de CATs emitidas de acordo com o Ministério da Saúde é o ruído. B. Diminuição da acuidade auditiva. Tá aí a nossa resposta correta. Não, gente, não que exista somente esse risco, mas é aquele mais comum que em geral, nas perícias do INSS, o nexo técnico epidemiológico mais comumente se relaciona. Vamos lá. Letra C. Deslocamento de retina também não vem ao caso. Catarata adquirida também não. Câncer de pele por uso de produtos químicos também não é um dos mais comuns na área industrial automobilística. Lógico, principalmente se câncer de pele por uso de produtos químicos pode acontecer sim, mas não é o mais comum. Beleza? Coloquei aqui um adendo para nós. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a doença ocupacional mais comum entre os trabalhadores da indústria automobilística é a PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído ocupacional, responsável por cerca de 75% das CATs emitidas neste setor, tá? Dados do Ministério da Saúde. Vamos lá. Beleza? Prova de 2014. As infecções hospitalares constituem riscos significativos à saúde dos usuários. Sua prevenção e seu controle passam por uma série de etapas. A primeira medida básica, mais importante e mais indicada para a prevenção de tais infecções em quaisquer dessas etapas é... Gente, coloquei aqui um passo a passo quando nós falamos em medidas de prevenção, tá? Contra infecções hospitalares. Primeiro, limpar as mãos com frequência com álcool desinfetante, esfregando bem as mãos. Ele quer a primeira medida básica, né? Vamos olhar? De acordo com os nossos itens aqui, a primeira medida básica é limpar as mãos, ou seja, lavar as mãos. Vamos lá. Aqui nossas alternativas. Letra A, uso de luvas, mesmo que reesterilizadas. Gente, luvas na área hospitalar ela é descartável, tá? Pelo amor de Deus, não vai reutilizar a luva não. Luva não. Então também não é a nossa alternativa correta. O uso de propés por parte dos profissionais. A primeira situação é no pé? Não é. C. Esterilização dos materiais cirúrgicos. Também não é a primeira medida básica. Desinfecção de bandejas de curativos. Também não é a nossa primeira medida básica. Lavagem das mãos, que é de acordo com os nossos passinhos aqui, a primeira medida básica. Nós temos depois, vamos continuar falando aqui sobre as nossas medidas básicas contra infecções hospitalares. A segunda medida é utilizar os procedimentos de limpeza recomendados para a asepsia da pele do paciente antes da cirurgia. Sim. Mas isso aí gente, deixa eu só comentar uma coisa que eu acho muito importante. Nós temos, principalmente na área da saúde, delimitar o que é segurança do paciente, segurança do profissional da saúde. Por exemplo, esse passo 2
é uma segurança para o trabalhador da área da saúde. Para o paciente já não tem muita importância, mas para o trabalhador da área da saúde, sim. Beleza? Bora lá. 3. Manter o jaleco sempre limpo. Lembrando, apesar do jaleco não ser um EPI, não tem CA, ele não deve ser usado em qualquer lugar, somente no momento do contato com o paciente. Ou seja, você vai almoçar de jaleco, vai passear por aí de jaleco, não é recomendado. Isso não é uma medida básica de biossegurança, por exemplo, tá? Evitar passeios desnecessários pelo estabelecimento. Sim, nós podemos trazer muitas coisas aí no nosso corpo. 5. Seguir protocolos de limpeza do local. 6. Conversar com pacientes familiares que já tiveram experiência de infecção, a fim de desenvolver estratégias de prevenção. 7. Seguir uma lista de verificação de segurança cirúrgica. Sim, um protocolozinho, tem sim. 8. Desenvolver procedimento padrão para a equipe hospitalar sobre as medidas para evitar infecção. Esterilizar os nebulizadores antes de cada uso. E limpar os instrumentos antes da esterilização ou desinfecção. Beleza? Bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho sobre a lavagem das mãos? A lavagem das mãos constitui um ato de lavar as mãos com água e sabão, visando a remoção de bactérias transitórias e algumas residentes, além de sujidades, pelo, suor, oleosidade, células descamativas. Tá? Quando que se deve lavar as mãos? Ao chegar na unidade, antes e após a utilização de banheiro, se alimentar, pentear os cabelos, limpar, suar o nariz, fumar, tocar com a parte do corpo, ou seja, todo momento. Antes de preparar medicamentos e administrar, antes e após curativos, antes e após procedimentos no paciente, seja sujidade visível, presença de matéria orgânica, antes e após procedimentos diferentes no mesmo paciente, essa contaminação com matéria orgânica, após contato com fezes, urina, sangue, saliva e outros excrementos, e ao final do trabalho, tá? Essa já faz a parte da segurança do paciente e do profissional da saúde, tá? E como que nós devemos lavar as mãos? Tem uma técnica. Lembra quando nós vimos principalmente em filme, lá na cirurgia, em séries, tipo Grey's Anatomy, que vão lá no final tudo e lavam até o antebraço, fecha o registro com o cotovelo, tenta não mais sujar as mãos, tocar em mais nada, né? Até as luvas não são eles mesmos que colocam. Os médicos, enfermeiros e afins, tá? A técnica é a seguinte, que é abrir a torneira com a mão não dominante, ou seja, aquela mão que você não escreve, que você tem mais habilidade, usar de 3 a 5 ml de sabão líquido, lavar a palma, o dorso, interdigitais, polegar, unhas, articulações e punho por pelo menos 15 segundos, enxaguar, secar com papel toalha e fechar a torneira com papel, toalha ou com cotovelo também, tá bom? Bem tranquilinho, gente. Essa parte de medicina do trabalho também tem a ver com quando nós vamos prestar os primeiros socorros. Então, é bem importante para nós da área de saúde e segurança também, beleza? Mesmo que não sejamos enfermeiros, auxiliares de enfermagem ou médico do trabalho. Vamos lá. Mais uma prova de 2014. Vini 71, abordando o tempo de duração da refeição, refere que, com 30 minutos disponíveis, as perturbações digestivas são 54% nos usuários de restaurante industrial e que tais perturbações diminuem para 40% quando o tempo para a refeição é aumentado para 40 minutos. Diante do exposto, entre os principais problemas detectados pela diminuição do tempo digestivo, assinada a alternativa correta. Gente, quando nós falamos em tempo para refeição, sabe quando a nutricionista, o médico diz que nós temos que mastigar bastante, temos que fazer a refeição com calma, exatamente para que o nosso corpo associe o alimento que está recebendo, possa tirar todos os nutrientes, ele ser mastigado e digerir bonitinho. Dentro do estômago, nós temos um dos líquidos chamado pepsino, que se ele estiver em excesso no estômago, ele pode queimar e causar feridas, causando uma úlcera, né?
E essa úlcera, esse excesso de gás, ele também sobe para o esôfago. Ou seja, vai queimando do estômago, todo o canal digestivo, todo o aparelho digestivo até o esôfago. E essa queimação, essa doença, pode ser chamada de esofagite também, né? E pode ser também chamada de dispepsia. E a disfunção intestinal, gente, quando nós em geral, não mastigamos muito bem os alimentos e o intestino não consegue absorver, porque lembra-se que é no intestino que absorve todos os nutrientes, né? Então, quando ele não consegue absorver certinho, é causada essa disfunção intestinal, doença do intestino irritável também pode ser chamada, beleza? Diante disso, vamos olhar as nossas alternativas? Letra A. Dispepsia. Tá de acordo com o que eu falei. Tem a nossa coleguinha aqui que nós vamos conversar daqui a pouco. Hérnia hiatal. Não. Trombose hemorrágica. Hemorroidárica. Também não. Adária. B. Hérnia hiatal. Já foi. A C. Úlcera péptica. Lembra do líquido pepsina. Dispepsia e disfunção intestinal. É a nossa alternativa correta. Ah, Letícia, mas isso é técnica de segurança do trabalho, eu preciso saber disso? Gente, dependendo das situações, isso pode virar uma CAT. E você vai enquadrar como, meus queridos? Galera, eu não vou me estender muito explicando o que é dispepsia, o que é isso. Eu vou fornecer esse material para vocês lerem, terem um pouquinho mais de informação em PDF no site, tá? Para o nosso vídeo ficar um pouco mais objetivo, beleza? Próximo. Também é a prova de 2014. Segundo os manuais de primeiros socorros, o procedimento empregado para restabelecer a respiração natural, caso essa tenha cessado, uma parada respiratória, ou em caso de asfixia, é conhecida como... Quando nós falamos em parada respiratória ou asfixia, o que nós temos que fazer? O controle da ventilação. Por quê? O controle de ventilação é empregado para restabelecer a respiração natural, caso esta tenha cessado, a parada respiratória, ou em caso de asfixia. O sinal indicativo da parada respiratória é a paralisação dos movimentos do diafragma, músculo que realiza o movimento do tórax e do abdômen. Respiração diafragmal, né? Então, quando nós falamos em parada respiratória, nós estamos falando nos tratamentos contra choque elétrico? Não. Contra fraturas? Não. Contra queimadura? Não. Restauração da circulação? Também não. Ou seja, a que mais se aproxima é o controle da ventilação. Vamos ver as outras alternativas? Gente, esse aqui lembra, quem assistiu os vídeos da prova da Petrobras, nós conversamos sobre o método ABC, né? Que aqui na linguagem internacional eles acrescentaram o D e o E. De primeiros socorros. Vamos ver ele um pouquinho? Letra A, que é o airway, via aérea com controle de coluna vertical. Primeira coisa que você vai fazer. O B, breathing and ventilation, respiração e ventilação. Você vai olhar, você vai verificar como está, se a pessoa está respirando, se a respiração está fraca, se ela está um pouco mais forte. Depois tem o circulation with hemorrhage control, ou seja, a circulação e controle das hemorragias. Tem uma questão que vai falar de hemorragia aqui. Nós vamos, mais para frente, nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. E tem o D, que é a avaliação neurológica, o nível de consciência, vai tentar conversar com a pessoa o quanto possível, para tentar mantê-la acordada até o socorro chegar. E E, exposição do paciente com controle de hipotermia. Sim, nós temos todos os padrões para poder fazer os primeiros socorros. Lembrem-se, enquanto um está fazendo os primeiros socorros, o outro vai chamando a equipe especializada, o SAMU, o bombeiro, quem quer que seja, ok? Nós temos também aqui, gente, as queimaduras. Temos tratamento de queimadura, primeiro, segundo, terceiro grau. Cada um tem a sua forma de socorro. Também vai estar disponível esse material em PDF, eu não vou me alongar aqui, tá? Mas dê uma olhadinha que primeiros socorros é fato que vai cair, beleza?
Temos aqui também em relação ao tratamento de fraturas e os choques elétricos, tá? Também gostaria que vocês dessem uma lida, esse material está disponível no site, o site está na descrição do vídeo, beleza? Próxima questão. 2014. A questão da hemorragia que eu disse para vocês. A perda de sangue ocasionada pelo rompimento dos vasos sanguíneos e que, quando for intensa, o correto é colocar o paciente deitado, pois ele poderá apresentar sensação de desfalecimento. Lógico, gente, a queda da pressão arterial e mal-estar geral é denominada. Quando o paciente perde muito sangue, diminui a sua pressão arterial. Ou seja, o que está acontecendo com ele? É uma asfixia? Não, isso tem relação à respiração. Uma insolação? Não tem perda de sangue com insolação. Uma hemorragia? Sim, é a nossa resposta correta. Uma convulsão? Não, está relacionada com problema neurológico. Intoxicação pode ser por produtos químicos, biológicos, alimento, alguma coisa assim. Beleza? Aqui tem um conceitinho de hemorragia bem bacana para nós. Hemorragia é caracterizada por uma intensa perda de sangue por algum orifício ou corte, para dentro ou para fora do corpo. Sempre que o indivíduo for identificado com hemorragia de maior volume e que não ceda espontaneamente, recomenda-se levá-lo ao hospital o mais rápido possível, tá? Lembra-se, perda de pressão arterial pode causar morte. Nós temos aqui os conceitos de asfixia, de insolação, convulsão e intoxicação, beleza? Com esse material aqui, vocês também vão poder dar uma analisada em todas as alternativas da questão e saber certinho o porquê não são a resposta da questão. Como eu disse para vocês, o conceito de hemorragia, tanto que eu mostrei, bate certinho com o enunciado da questão, beleza? Bora mais uma questão. 2014, questão de 2014. A doença, essa aqui ó, tá baba. A doença que se constitui em um risco para veterinários, tratadores de animais, entregadores de compras, carteiros, olha aqui, exploradores de cavernas e todos aqueles que tenham contato com canídeos e felinos não vacinados, morcego e outros mamíferos que mordem, é causada por um vírus e constituída por encefalite aguda, geralmente fatal, a qual são susceptíveis a maioria dos mamíferos. É denominada tuberculose, não, são doença pulmonar, certo? Faringite, é faringe. Cólera, nada a ver. E a vazã, também não. Gente, a nossa resposta correta é raiva. Prestem muita atenção nesse conceitinho de raiva que eu coloquei aqui, porque pode ter alguma coisa na prova de vocês, porque é inerente aos riscos que parte dos profissionais que vocês vão assistir nos Correios estão expostos, beleza? Bora lá. A raiva é uma infecção viral mortal, transmitida para seres humanos a partir da saliva de animais infectados, geralmente por uma mordida. A raiva é transmitida pela saliva infectada, que entra no corpo por meio de uma mordida ou pele lesionada. O vírus ele viaja da ferida até o cérebro, onde causa inchaço e inflamação. Essa inflamação leva os sintomas da doença. A maioria dos casos, morte por raiva ocorre em crianças. Qualquer mamífero é capaz de transmitir raiva. Beleza? Prestem atenção, dê uma estudadinha mais sobre a raiva, que é um dos riscos ocupacionais que os carteiros estão expostos. Beleza? Próxima. 7. A doença transmitida pela mordida do carrapato, que pode atingir mateiros, lenhadores, carboeiros, vaqueiros, fazendeiros, etc., possui início súbito com febre, cefaleia, calafrios e congestão das conjuntivas. No terceiro dia, pode surgir nas extremidades exaterma maculopapular, que rapidamente atinge as palmas das mãos, pontinha das mãos, planta dos pés e quase toda a pele do corpo. Petequeias e hemorragias são comuns e apresentam alto índice de mortalidade. O cão, o gambá e o cavalo, são os principais contribuintes para a manutenção do ciclo da doença.
Vamos lá. Temos aqui 5 alternativas. 2 são muito conhecidas e nós sabemos que já não é. A clamídia, que é uma doença sexualmente transmissível, e o tétano, que é por ferrugem. Então já não é. Ficamos com ornitose, febre maculosa e antraz. Coloquei aqui a doença do carrapato. Ela na verdade, ela é bastante difundida, mas tem muita gente que não conhece. Vamos lá. A febre maculosa, uma doença febril aguda de gravidade variável causada por uma bactéria transmitida por carrapatos. Isso aí. Beleza? Febre maculosa. É a doença do carrapato. Gente, ó. Fixem isso. Febre maculosa, carrapato. Tá? Também pode cair na prova de vocês. Próximo. Prova de também 2014. A pneumoconiose dos carvoeiros é uma doença pulmonar causada pela acumulação de pó de carvão nos pulmões. Quando a esse assunto, é correto afirmar que a doença descrita está classificada como grupo? Vamos lá no mapa de riscos? Que bonitinho! Quando nós falamos em pneumoconiose dos carvoeiros, ele é o quê? Ele vem através do quê? Poeira, né? Poeira é o quê? A gente é um risco físico. O risco físico é o grupo 2. Pronto, gente. Aqui, ó. Rápido rasteiro. Questãozinha maravilhosa. Beleza? Dada de graça. Lembre-se que esse material estará disponível. Vocês vão poder ter acesso e ler com calma, com atenção. Beleza? Próximo. Também 2014. Olha quem voltou. Os riscos biológicos são aqueles causados por micro-organismos, tais como bactérias, fungos, vírus, bacilos e outros. São capazes de desencadear doenças devido à contaminação e pela própria natureza do trabalho. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que essas doenças são classificadas como grupo. Vamos lá. Primeiro grupo, risco físico. Segundo grupo, risco químico. Terceiro grupo, risco biológico. Então, grupo 3. Mais uma questão presente. Beleza? Vamos lá. 10ª questão. São 14 questões no total desse vídeo, tá, gente? Bora lá. O enfermeiro do trabalho de uma empresa de saúde percebeu que os auxiliares de enfermagem da UTI apresentavam grande quantidade de atestados médicos emitidos pela psiquiatria. Assim, verificou que o nível de estresse nesse setor era muito alto. Nesta situação hipotética, cabe ao gestor adotar medidas de prevenção e controle do estresse, que são... Gente, está muito em alta. Essa semana, inclusive, teve o Dia Internacional da Saúde Mental. A Organização Internacional do Trabalho faz um trabalho muito legal em relação a isso. Porque o estresse, gente, ele leva a doenças psicológicas graves. Já é uma doença ocupacional. Sim, pode inclusive fazer com que uma pessoa se aposente por invalidez, porque a partir do estresse, por diversos motivos, se desdobra em outras doenças. Pode desencadear a síndrome de Burnout, que é muito comum no meio de trabalho. Pode desencadear numa síndrome do pânico. Pode desencadear em distúrbios alimentares. Pode desencadear uma série de doenças psicológicas. Então, realmente, nós temos que ficar ligados. E outra, além do empregador fornecer todo o aparato para que não haja o estresse em demasia, nós, trabalhadores, empregados, também temos que saber o nosso limite. Nem tudo é permitido, gente. Tá? Vamos nos poupar um pouco, pelo nosso próprio bem. Vamos às nossas alternativas? Adaptar o indivíduo ao trabalho. Primeiro, o KNR17 diz que é o trabalho que se adapta ao indivíduo. Ponto, acabou. Já não é a resposta. B. Definição e aplicação de estratégias no âmbito da saúde baseadas na observação. Não, você tem que fazer
testes, você tem que analisar dados, só observação não é suficiente. C. Acompanhar e aconselhar os colaboradores de uma forma intermitente. Sim, também, mas você tem que ter medidas mais efetivas, tá? Ficar só enchendo o saco, você vai capaz de estressar mais a criatura. Compreender os efeitos negativos desta problemática, porém sem a necessidade de atitudes preventivas. Nem pensar, porque o nosso trabalho é exatamente isso. Esse, prevenir doença ocupacional. Pronto, acabou. Letra E, integrar práticas de segurança, higiene e saúde no trabalho. Certo? Ó, tem um conceitozinho bem bacana que eu coloquei para vocês que eu acho importante conversar. Fazer mapeamento dos agentes estressores no ambiente de trabalho, iniciar pesquisa de campo por meio de entrevistas com os trabalhadores, procurando inclusive verificar a percepção deles em relação à tarefa que executam e as reações que adotam durante a realização das mesmas. Depois, criar mecanismos de controle da exposição, os fatores de risco para poder intervir de maneira satisfatória na organização do trabalho. Bem tranquilinho, né, gente? Realmente. A partir do momento que nós vemos vários atestados médicos de uma mesma especialidade, a gente tem um alerta, certo? Bora lá, próxima questão. Uma questão 2013. Considere a dermatite que tem como características o ressecamento da pele, na área de contato e descamação com eritema. Além disso, pode evoluir com fissuras e sangramentos. É importante salientar que o processo irritativo dependerá do agente causal. Estes sintomas estão relacionados a uma dermatite atópica ou irritativa de contato. É uma forma de alergia também, tá bom, gente? É uma doença crônica de pele, mais comum e se caracteriza pela coceira, ressecamento de pele e manchas vermelhas. A doença é associação genética e muitos apresentam quadros de rinite e asmas associados. Também pode ser uma doença alérgica. Por isso, eu acho que essa aqui também poderia ser a nossa alternativa correta, mas não é, tá? Dermatite alérgica de contato, dermatite irritativa forte de contato, que vai depender do agente causal para saber o estágio, né? Epidermólise bolhosa, que formam aquelas bolhas a partir de contato, também não é. Erisipela também é um tipo de bolha, e a dermatite irritativa de contato, que é a nossa resposta correta. Essa aqui é bem na área específica de saúde, mas eu resolvi colocar para todos os cargos, para todos termos uma noção de como a banca cobra. Mas nós vamos ter, gente, vídeos específicos de provas, que eu já baixei, eu estou terminando de resolver, para cada cargo, beleza? Bora lá. Questão 12. A exposição aos agrotóxicos pode ser considerada uma das condições potencialmente associadas ao desenvolvimento de câncer. Lembra lá da dupla Leandro e Leonardo, o Leandro que faleceu, né? Devido à exposição, quando eles trabalhavam na plantação de tomate, que estavam expostos a agrotóxico e morreram de câncer. Gente, mesma coisa. Por sua possível atuação como indicador de substâncias capazes de alterar o DNA de uma célula. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Seguinte. A primeira alternativa traz um nome bem esquisito aqui. Organoclorados. Os organoclorados, em geral, são agentes químicos que estão associados aos pesticidas, tá? Para impedir pragas na lavoura. Então, eles são muito utilizados, beleza? Muito, 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 muito utilizados. Então, ele diz aqui, organoclorados são agrotóxicos de rápida degradação que se encontram nas plantas. Não, eles não são. Se fossem de rápida degradação, gente, eles já não teriam. Quando nós fôssemos consumir, já não estaria dentro nos nossos produtos. Então, aqui a gente já pode eliminar essa questão. O restante da alternativa diz que a contaminação humana se dá por meio de ingestão de alimentos não contaminados. Também.
tá? Nós, consumidores, podemos ser contaminados, mas como nós estamos trabalhando com saúde ocupacional, estamos falando especificamente do trabalhador que aplica o pesticida. Ah, mas ele aplica no aviãozinho. Tá exposto do mesmo jeito, beleza? Alguém alguém abasteceu de pesticida, né? Além do piloto. Vamos lá. B. Uma das principais ações do organoclorados é a inibição da ACE nas terminações nervosas. Não. Eu coloquei aqui certinho sobre os pesticidas, mas pelo que eu pesquisei, o pesticida ele vai acumulando e pode no nosso organismo e pode, principalmente no pulmão, e pode se transformar em células malignas, né, em câncer. C. No segundo estágio da intoxicação por órgãos fosforados, pode acontecer paralisia distafácida de membros superiores e inferiores. Olha, eu pesquisei com uma amiga médica, ela disse que essa é o primeiro estágio, tá bom? Segundo ela. B. A subnotificação de eventos de intoxicação por agrotóxicos é um problema de saúde pública. Sim, gente, nós temos uma demasiada utilização de pesticidas. Estamos tentando aí modificar esse pesticida para que não ofereçam risco aos trabalhadores e aos consumidores, mas ainda é um problema de saúde pública, tá? Então, essa é a nossa alternativa correta. A AE está dizendo que o agrotóxico não é proibido no Brasil, realmente. Porém, é um produto altamente tóxico para os trabalhadores. O consumo é baixo. Não, o consumo é altíssimo, tá? Então, aqui, ó, um comentário para vocês. Os estudos têm evidenciado que os pesticidas podem permanecer no ambiente durante longo tempo, né? Lembra a alternativa A, que diz que é de rápida degradação? Não é. Causando grandes mudanças ecológicas e o efeito ambiental negativo. É um problema de saúde pública devido à sua grande utilização para a rápida produção agroindustrial. Gente, a partir do momento que o pesticida é jogado no solo, mas ele é jogado na lavoura. A gente vai para o solo, absorve, contamina o solo. Então, hoje em dia, realmente está muito difícil nós temos um produto totalmente livre de agrotóxicos, tá bom? Porque o solo já está contaminado. Beleza? Próxima questão 13. O amianto, olha só quem voltou. Gente, esteve na prova da Petrobras, tem várias provas relacionadas a SST. O amianto, denominado asbesto, é uma fonte fibrosa de silicatos minerais, composta por silicatos hidratados de magnésio, ferro, cálcio e sódio. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Gente, na NR15 tem até o anexo, né, do asbesto, bonitinho. Tão prejudicial que é. Inclusive, tem uma grande discussão em relação à proibição total no Brasil da utilização do amianto, tá bom? Letra A. O Brasil é um grande produtor de amianto, correto? Grupo de trabalhadores que estão expostos a este produto podem apresentar maior incidência de asbestose, fibrose, câncer e mesotelioma. Certíssima nossa alternativa correta. B. Vamos conversar sobre amianto daqui um pouquinho. B. Os estudos demonstram que o câncer de pulmão pode se manifestar em média 5 anos após a exposição do trabalhador ao produto com risco de absorção de asbesto. Gente, isso vai depender muito, não é verdade, não é a nossa alternativa correta, vai depender muito do nível de exposição do trabalhador. Então, não tem como dar nenhuma média, beleza? A asbestose, letra C. Basicamente laboral, não há risco de contaminação. Ah, maravilha! Diz que já arrisca, né? Não há risco de contaminação, é um trem extremamente perigoso. Letra D. Alguns sinais e sintomas de asbestose são dispneia de esforço, palpitações, cefaleia, rinite, branqueamento digital e tórax de barril. Não são, gente. Não são. Lá no anexo da NR e tem no site do Ministério do Trabalho e Emprego, quando você vai em legislação, tem lá amianto, asbesto, também tem uns sintomas que são bem bacanas de vocês lerem, beleza? E letra E, não existe limite de exposição para asbestos. Gente, claro que existe. Vamos conversar um pouquinho?
Então, gente, o que é o amianto? É uma fibra mineral natural extraída de rochas, é usado para fabricar telha e caixa d'água. Tornou-se largamente utilizado em virtude de suas vantagens econômicas. Ele é baratinho e tem bastante. E as propriedades? Ele é resistente ao calor, não se deteriora, é um bom isolante térmico acústico elétrico. Então ele parece um BBB, bom, bonito e barato, né? Mas o que pode acontecer? Uma reação inflamatória provocada pela exposição prolongada a fibras, que é a asbestose, né? Pode ser uma reação inflamatória. Por serem muito finas, elas entram no trato respiratório por inalação. A inflamação é contínua e vai piorando com o tempo. Ou seja, é uma doença progressiva. E depois de um determinado período, cerca de 10 anos, surge a asbestose, perda da capacidade respiratória. Gente, essa minha amiga médica, ela trabalha com medicina do trabalho. Nós estávamos conversando no final de semana exatamente sobre a asbestose. Ela estava me explicando certinho. Gente, a fibra é tão fininha que ela vai entrando, vai chegando nos alvéolos, lá no pontinho dos pulmões e vai solidificando, né? Porque os alvéolos, eles que fazem os movimentos de inspiração e expiração. Ele mais ou menos o movimento de abrir e fechar, certo? Então, a partir do momento que tem algum tipo de fibra, de alguma poeirinha ali, vai impedindo esse movimento. Então, ele vai ficando mais duro e vai cristalizando, o que impede, diminui a capacidade respiratória, beleza? Seguinte, o amianto ele já foi banido nos Estados Unidos e em quase toda a Europa. Já no Brasil, a sua utilização ainda é permitida, mas já foi abolida em 4 estados, né? No Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, onde o uso e a comercialização de qualquer tipo de amianto são proibidos, tá? Vale lembrar que, como se trata de uma substância que pode provocar câncer, não existe um nível seguro de exposição. Ou seja, o ideal é que não se utilize, ok? Próxima. Última questão desse nosso vídeo. Uma questão de 2013. Almeida Filho e Rouquauriol definem epidemiologia como a ciência que estuda a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas. Os estudos epidemiológicos são um instrumento importante para avaliar os fatores de riscos e doenças nos trabalhadores. Quanto aos estudos de corte, assinale a alternativa correta. Quando nós falamos de estudos, nós vamos falar em várias técnicas para nós podermos atingir os resultados. Nós vamos falar por exemplo, entrevistas, em análises qualitativas e quantitativas, tudo aquilo que realmente envolve como que eu posso dizer? Um detalhamento dos porquês, ok? Então vamos lá, alternativa A. Não apresentam complexidade analítica na avaliação dos resultados. Muito pelo contrário, ele vai gerar um resultado, ele vai gerar um percentual para nós sabermos certinho aonde atacar. B. Apresenta baixo poder analítico. Não, o estudo epidemiológico é ótimo. O INSS faz bastante. A Fundacentro também. A Fundacentro faz muito, gente. Dê uma olhadinha no site da Fundacentro. C. O risco relativo é estimado de forma indireta. Se ele é relativo, indireto. Beleza? Essa é a nossa alternativa correta. Apresenta baixo risco de vieses, não. E apresenta baixo custo relativo, não, gente. Ele demanda, além de muitos profissionais, muitas técnicas, muito detalhamento, ou seja, o custo não é dos menores. Beleza? Gente, aqui tem um comentário bem bacana sobre o estudo epidemiológico, que você que é da área da saúde mesmo, é muito bacana que leia. Eu não vou adentrar aqui, porque esse é um vídeo que está disponível para todos os cargos. Mas eu vou comentar mais do pessoal da área da saúde, e também esse material está disponível em PDF no site. Gente, muito obrigada e até o próximo vídeo!